Oi, pessoal, aqui é a Lu e aqui é a Mari e a gente tá pronto para a segunda rebocada do nosso podcast. A gente tá aqui hoje com o pessoal da Térreo Arquitetos. E aí, pessoal, bora rebocar? Bora! Eu vou ter que virar. Vai com força. Vai na fé. Eita, aí, ó. Deu muito certo. Calma aí. Ai, ficou ótimo. Oh, ficou bom, né? Meio Ficou foi massa super pra tudo que é lado. Não tem reboco certo ou errado. Não foi na importante é massa em rebocar. ninguém? Não. Não, quase ficou nada. ótimo. Tudo certo. Só no sofazinho que já deu uma estilizada aqui. Pessoal, então agora o Terry vai contar pra gente, primeiro, por que o nome do escritório, como que vocês se conheceram, como que iniciou aí e o nome de cada um para o pessoal que tá aí com a gente hoje conhecer vocês melhor. Eu sou a Paula. Eu sou o Rodrigo. Sou o Felipe. Quem que vai explicar? Pode, começa aí tu. Bom, então, o nome Térreo vem de uma... Primeiro, acho que é legal falar como a gente se conheceu, porque daí vai dar no nome. Sim. Praticamente é isso, assim. Eu e a Paula nos formamos juntos em 2015, né, na Univale, e a gente tinha um entrosamento, digamos assim, na faculdade, um alinhamento ali de algumas ideias já iniciais, né? Claro que na faculdade a gente está imaginando aquela coisa do sonho, pô, como é que vai ser quando eu me formar e tal. A gente trocava uma ideia sobre isso. E logo que a gente se formou, até tem uma história engraçada que eu fui conversar com a Paula, daí a gente já, num primeiro momento, assim, no almoço, daí eu, na verdade, fui falar para ela de um projeto, fazer um teste junto, assim, e tal, e ela entendeu já que era um escritório. Ah, essa parte eu não sabia, tá? Não era. Isso é Você não sabia novidade. disso aí? Isso aí pra mim é novidade. Aí eu deixei, tá, beleza, pode ser também, né? Então, tamo aí. Já que teve uma E ideia. daí ela já começou a falar, não, que daí tem que ver a logo, o site e tal, e daí foi rolando, então vamos tentar, já vamos tocar ficha nisso aí. Aí a gente já foi construindo isso e a gente ficou um ano trabalhando juntos. Na época a gente não tinha muita ideia de nome, então ficou DK Arquitetos, que era Gili Caspari. Até os então a gente não tinha nada né? formado, assim, trabalhava em casa, aquela trabalhava coisa. Assim, totalmente ó. home office, Bem né? Cada um na sua improvisado. casa, daí tinha as reuniões junto e, eu vou fazer isso, tu vai, daí a gente discutia, enfim. E depois de um ano a gente sentiu que faltava mais debate, assim, agregar discussão e tal, e movimentar mais, deixar mais dinâmico e tal. E a gente tinha alguns modelos de escritórios que a gente gostava, enfim, que já eram com 3 sócios, a gente via que tinha uma discussão, algo mais dinâmico nesse sentido. E o REC tinha acabado de sair do emprego que ele tinha. E eu falei para a Paula, tem um amigo meu que é muito bom e que a gente podia agregar. E a Paula não conhecia o REC. Nunca nem soube do nome do REC. E aí a gente chamou o Rodrigo e daí meio que eles se conheceram E já foi sendo assim, sócios, assim. A gente conheceu Era pra praticamente ser, sendo sócio. era destino, Era gente. destino. E já se deram Mantra, super bem, assim. assim, de primeira. Foi. Foi. É que eu e o Foi bem Felipe, a gente já eu frequentava algumas situações parecidas e de conversa e debate, assim, desde a época da faculdade. Eu e a Paula, a gente não tinha muito contato mesmo. Zero. Mas nossos Nenhum, amigos a gente eram... não se conhecia. Nossos amigos arquitetos, né? Tinha uma rede, assim, de apoio e conversa. E acho que era uma fase que eu e o Felipe, a gente marcava bastante de tomar café pra ficar conversando, né? E aí foi um dia que eu comentei que, pô, voltei de São Paulo, tô agora saindo do escritório. Ele, então... E é isso, você sai tomar café com o Felipe e sai com a sociedade. Já sai isso começa no café. E daí a gente começou a bolar o nome. Então, daí uma amiga que nós temos em comum, a Bárbara, ela comentou, não, vocês têm muito conceito, são muito para frente nessa questão de arquitetura, vocês estudam bastante isso. Vocês têm que ter um nome, vocês vêm com um papo de referências e tal, e não é nome de sigla, né? Que daí a gente mudou, era DK Arquitetos, então ficou RDK. Tipo, então... Aí ficou nessa e a gente era realmente... A gente não gostava disso, mas beleza. E aí a gente sentou uma tarde e a gente começou a rabiscar muito nome, tipo um brainstorm gigantesco, assim, um monte de folha anotada e tal.
E daí a gente chegou no térreo e realmente era um nome que tinha a ver com a nossa crença na arquitetura. E o térreo reflete um pouco, reflete muito disso que a gente acredita, que a diversão, aquela questão do acaso e tudo mais, está no térreo. As maiores alegrias que a gente tem em discutir arquitetura se baseia no térreo, por conta dessa questão dessas interações das pessoas, dos acasos, dos acontecimentos, da conexão que um edifício vai ter com a rua, tudo se vincula, basicamente isso. E esse estudo legal que se tem da cidade, né, da rua. E a rua é um espaço que é altamente democrático, está ali exposto, vivo, né, desvendado ali de várias camadas. Então, uma coisa você está em casa, outra coisa você está exposto à rua, exposto a uma conversa, um bate-papo, a um bar, um teatro, e tudo flui e se conecta pela rua, que é o térreo. Então é o nosso maior interesse, assim, de abranger, de evoluir na discussão. Então se baseou no nome desse, e também por outros já terem vários nomes, que o escritório de arquitetura hoje em dia, qualquer tu chutou o nome vai ter um escritório. É difícil, né? Querendo ou não, a arquitetura, normalmente os escritórios vão indo para termos técnicos, assim, né? E palavras é muito comum, né? Sim. O nome de vocês realmente é forte, né? E eu e a Luísa, a gente acompanha o trabalho de vocês, e parabéns pelo trabalho, né? Vocês têm uma trajetória muito linda na arquitetura, e é muito legal que o nome de vocês espelha muito o que vocês trazem do projeto, assim. A gente percebe que o tempo inteiro vocês sempre têm preocupações com iluminação natural, com as pessoas, as relações que vão ter ali, né? Eu queria perguntar para vocês como funciona, né, a Paulo, o Rodrigo e o Felipe trabalhando juntos, assim, para criar o estilo, né, a personalidade de vocês. Como é que funcionou, assim, essa criação? Como que acontece isso hoje no escritório, né? Ter 3 grandes pessoas, né, 3 personalidades, com certeza são diferentes, mas que se unem e com certeza deu certo o escritório, porque em algum ponto vocês com certeza se deram muito bem, né? E é o que faz a identidade, na verdade, né, do escritório, né? Que o escritório não é só da Paulo, não é, sabe? É de vocês 3 e por isso que dá certo, né? Exato. Eu acho que essa questão do processo criativo, que vocês até estavam discutindo no episódio anterior, é muito orgânico, assim, algo que a gente vem desconstruindo e refazendo e tentando evoluir sempre dentro do escritório. Mas realmente é um processo muito colaborativo. E o que a gente percebe é que quanto mais opiniões se envolvem dentro do projeto, mais ele enriquece. Que é essa questão da justificativa de projeto, né? Quando a gente está iniciando algo, o que eu percebo é que muitas vezes a gente não sabe o caminho que o projeto vai percorrer. E a gente muitas vezes até se surpreende, porque já teve projetos que a gente chegou no final, a gente assim, tá, mas a estética não nos agradou tanto assim. Só que assim, o negócio estava tão amarrado, a gente analisou de tantas formas aquilo, sendo 3 opiniões, ou às vezes tem mais pessoas contribuindo, que aí a resposta é aquela. Não restam dúvidas, entende? Então, eu acho que é muito enriquecedor quando isso acontece, assim. A gente nunca tem, até eu achei interessante na fala do Miguel, nosso produto final, ele nunca tem alguém assim, eu realmente fiz essa parte, ou essa ideia foi minha. Não, a gente não sabe realmente como ele foi se conduzindo, mas a gente sabe que chega aquele resultado final pela contribuição de todo mundo, assim. E tem um ponto de partida, eu acredito também que a academia, o processo de aprendizado da arquitetura, ele é coletivo, né? A gente trabalha em grupo, a gente começa a projetar assim, e a gente percorre todo o trajeto de conhecimento do curso com esse coletivo, com esse grupo de afinidades e conexões. Isso não é só dentro do campo de arquitetura, né? Ele é um processo multidisciplinar, né? E acredito que isso foi muito fácil para a gente trabalhar em 3 pessoas, porque a gente tem esse entendimento de querer a qualidade desse projeto e não algo, não digo não autoral, mas não é meu, não é para mim aquilo, mas você tem um resultado, eu acho que consegue chegar num resultado melhor, porque você tem uma qualidade de 3 pessoas não só opinando, mas garantindo certas incertezas que você tem dentro do projeto, que elas são supridas por ideias de outro, ou de repente ver algo que você não estava enxergando ali, né? Com certeza. E amarrando também um pouco ao primeiro episódio, né, essa questão do processo criativo, como a arquitetura ela é movida, né, pela criação, pela criatividade. Eu acredito que todo arquiteto que, ao escolher, né, a faculdade, a profissão de arquitetura, a gente pensa primeiro na criação, né, na parte legal,
né? No criar e no escolher as composições, materiais e tudo mais, né? Na parte divertida, querendo ou não, né? Que é muito divertido, né? A nossa profissão. Só que também, como toda outra profissão, tem partes muito difíceis e muito complexas. Hoje, para vocês, qual que é a parte mais complexa, a parte mais desafiadora para vocês em exercer a arquitetura? São várias, né? São várias. Eu tô pensando, né? Podem comentar difícil. várias. É que é difícil, né? São tantos processos que a gente passa desde o início, né? Da primeira fase de contato com o cliente até fase de obra, pós-obra também, né? Porque tu acaba criando um vínculo desde o início do projeto com o cliente que ele se estende Há por muitos muito meses, tempo. é quase um casamento, né? E a gente meio que entende que, assim, tem uma hora que tem que acabar também o projeto, tem que acabar a obra, né? Porque parece que nunca tem fim. Exatamente. E chega uma hora que tem que falar assim, chega, eu não vamos mais mexer, é isso. E é realmente todo o processo, todo mini processinho que a gente tem, quem vê de fora pensa que é muito fácil, né? A gente senta, vai lá no computador, tá pronto, Horas. mas não vê tudo que tem por trás, Sim. né? Mas tem um lado muito desafiador que eu acho que nós temos aprendido cada vez mais como lidar. Isso vai com a experiência e com os testes e enfim, entendendo as pessoas mesmo. Porque, na verdade, a gente se torna um elo. Começa o elo com o cliente, que no início desse processo, então você vai construindo o projeto junto com ele e tudo mais, mas depois esse elo começa a passar para ramificações, né? Então, aí você vai ter todos os serviços de mão de obra, de fornecedores, de pessoas que estão envolvidas com, seja um apartamento, um edifício, um comércio, né? qualquer tipo de intervenção no espaço, né? Nessa questão formal, mas de executar aquilo para tornar real, né? Então, esse elo, ele tem que ser trabalhado e cada vez mais você vai entendendo com o amadurecimento da nossa profissão, enfim, dentro disso, que você é realmente esse elo e é importante essa peça para funcionar. Então, esse diálogo que você tem, muitas vezes são com pessoas diversas, cada pessoa é um serzinho ali que tem as suas cargas de repertório, seja intelectual, emocional, você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa, né, enfim, e esse entendimento educacional do projeto. Aí que vem essa sacada de entender tudo isso, sacar que a pessoa às vezes não está no dia bom e está tudo certo, e tem que conviver com isso, mas também sacar que você tem que educar ela com o projeto e dizer também essa ampliação, porque é muito fácil a gente ter uma visão ampla, porque a gente está direcionando tudo, mas não passar essa visão ampla para um gesseiro que vai contrastar com o serviço da marcenaria, que vai ter iluminação, ou indo para um campo de construção X que vai ter o mesmo processo em outras escalas, mas de fazer aquele profissional entender que, tu vai fazer isso, mas esse teu serviço vai impactar né? Então, dar a importância, obviamente, do serviço dele, que é muito importante pro projeto, mas fazer ele compreender que tem uma rede. É uma rede. Que muitas vezes o profissional, ele faz uma decisão sozinho e sem te consultar, daí tu chega lá, o que aconteceu aqui? Porque ele não entendeu que ele faz parte de um conjunto, de um coletivo que está acontecendo ali. Isso é importante como elo, né, o arquiteto passar isso. Eu acho que isso é um grande desafio, Realmente. um dos, né, Um dos desafios. dessa questão Porque a gente lida com muitas projetos. pessoas diferentes, né, de várias esferas. Então, isso que tu falou de dar devida importância é justamente para não ocorrer do momento da obra porque acontece, né, um jogar para cima do outro. Sim. Não, foi por causa do fulano, foi por causa do fulano. Opa, mas pessoal, peraí. Se o teu trabalho não ficou certo, o dele também não vai dar. Porque aquela bola de neve, né? Deu o primeiro problema do teu trabalho, vai acarretar no próximo, que vai no próximo. E no final é a construção de tudo, porque tu depende de mim, eu também dependo de ti. Para o nosso Exato, serviço dar certo. é realmente um coletivo de coisas. Né? Inclusive o cliente faz parte desse coletivo, né? Então, é isso. Eu ia comentar isso, que a gente acaba gerenciando pessoas, né? E dentro disso tem o cliente, que é a pessoa que está passando por uma obra, enfim, que tem uma expectativa daquele produto, que muitas vezes não consegue entender o processo e o tempo que leva para isso ser construído, né? Dentro disso, eu acho que até o projeto, né? Igual você falou antes da questão de que hoje a gente é muito imediatista, né? No geral, o cliente também tem essa visão. E aí, para a arquitetura em si, é algo que demora para acontecer. Interiores nem tanto, mas, né? Dentro disso, qualquer obra que você fala hoje é 3, 4 meses. E aí, gerenciar também, ter essa gerência dos fornecedores com o cliente e, ao mesmo tempo, acalmar, né? Porque são várias coisas que vão se construindo dentro disso, Sim. né? E eu acho que, querendo ou não, a gente trabalha com 2 fatores que são
muito difíceis, que é tempo e dinheiro, né? Exato. E hoje a gente tá vivendo um momento em que tem várias coisas acontecendo no mundo que faz com que o custo ele tá variando demais, né? E só cresce, só cresce. Então a gente tem que estar muito ligado o tempo inteiro no que tá acontecendo, como vai impactar na matéria-prima, na mão de obra, né? Então, como realmente hoje é importante a gente estar ligado, né? Eu e a Luísa, eu comecei a ler um jornalzinho, né? Todos os dias. Falei, vou começar a realmente... Porque assim, a gente tá numa vida tão corrida e aí a gente quer ficar assim fechado, Voltou né? pro Não, vou chegar em jornalzinho. casa, não quero ver coisa chata, não quero ver coisa ruim. E aí eu assinei um jornal que eu achei super legal e eu falei assim, Luísa, tu vai começar a ler comigo. Daí eu chego no escritório e falei, Lu, tá acontecendo isso e aquilo, a gente começa a debater. Aí daqui a pouco a Luísa, meu Deus, agora ferrou, porque tal coisa vai começar a aumentar. E é assim, né? Então hoje eu acho que a gente tem essa troca muito grande também com o cliente, né? De entender o porquê que as coisas estão assim, né? E também a gente tem um papel muito grande. E a partir do momento que o cliente nos procura, a nossa opinião é muito importante, né? Eu vou fazer um apartamento agora. É ideal que eu faça isso ou aquilo, né? Vai abrir um restaurante, um corporativo. Como que vocês lidam com isso hoje, assim, sabe? Essa questão de realmente dar essa opinião forte que é tão importante para um cliente, assim, de ter esse peso, né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes muito mais do que tá projetando, propriamente dito, né? Não quero falar. Não tem problema. Não, mas é que esse compartilhamento esse tipo de opinião realmente é uma questão que eu acho que tem muito mais a ver com o lado pessoal do cliente daqueles momentos que eles estão para definir X ou Y, do que propriamente a gente dar um direcionamento de vida daquela pessoa. Obviamente a gente não se atreve a fazer isso. Mas a gente dá, assim, direções numa parte técnica, ou até do momento, ou indicando para eles relações até do tempo do ano, da obra, né? Se é indicado ou não. O final de ano é mais complicado por causa de fornecedores. Sim. Então, você está com uma expectativa de acabar isso aqui até o final do ano, e agora é novembro, enfim. Então, tem esses nuances do tempo, né? Conforme o ano vai passando, principalmente. Mas é uma decisão sempre óbvia que é mais pessoal ali do cliente, né? Enfim, mas a gente... isso é muito real. A partir dos anos que foram passando ali no escritório, não sei se o Rec e a Paula, até a gente nunca trocou tanta ideia sobre isso, mas se eles, o que eles pensam disso, eu vi o quanto é importante a nossa opinião para o cliente e quanto realmente tem que ter uma responsabilidade sobre isso. O reboco é valioso peso, para o né? cliente. É verdade. Até comentando, né, esse assunto ali que a Mari comentou, né, de jornais, essas coisas, a gente teve, né, agora a pandemia e vocês projetam muitas casas, certo? Vocês foram muito pro lado arquitetônico do escritório. Eu queria entender, dentro desse processo de criação de vocês, se em algum momento ali, antes da pandemia, talvez vocês estivessem projetando, ou em projetos normais mesmo, como que é feito esse processo de criação de uma casa ou de um prédio, não sei, pensando que a casa vai estar lá durante 20, 30, 40 anos, como que é feita essa parte de criação pensando no tempo que o projeto de vocês vai estar no mundo, sabe? Porque isso também tem um peso muito grande. Pensar que ele tem que ser uma coisa também atemporal, né? Que ele vai se modificando e a pessoa vai tendo que se moldar a ela, ou ela ter que se moldar, né? Às vezes o projeto se moldar ao processo atual que a gente está também. Eu acho que essa é uma questão que ela vem atrelada já a várias outras condições dessa conversa com o cliente. Ela entra dentro dessa situação econômica também, eu acho. Até é uma conversa que ela não quero dizer direta, mas ela é bem aberta. Não é uma relação de já ter valores ou situações rígidas. Ela passa pela essa situação mutável também, de a gente entender que a gente tem um projeto e lugares onde a gente consegue chegar. E nessas etapas a gente às vezes consegue regredir ou a gente consegue continuar. Isso depende do que a gente vai sentindo com o cliente. E aí é aquela situação. Não é uma conversa que eu já, em um primeiro momento, eu entendo fator X ou fator Y. Mas são situações que permeiam esses fatores e aí a gente vai descobrindo onde é que a gente consegue se encaixar e chegar num momento onde o cliente, ok, é isso, conseguimos ir para isso, ou de repente a gente promove situações onde isso vai sendo executado por partes, de uma forma que você tem um projeto completo dessa forma, mas ele consegue se apropriar em outras,
outros arranjos familiares que esse cliente possa pensar no futuro, ou até quando ele vai habitar aquela casa, vai estar nessa casa e utilizar dessa forma essa casa, né? E essa relação da pandemia fez as pessoas pensarem bastante, não só da questão da qualidade, mas a qualidade que elas vão crescer e envelhecer nessas casas, né? Então, essa é uma conversa que, para a gente, está mudando principalmente essa questão da idade, das pessoas já pensarem na questão, eu acho que eu vou preferir uma casa térrea por situação X, eu acho que eu vou preferir tal cômodo que antes se tinha uma situação de privacidade por uma hierarquia espacial de vertical ou outro elemento, e não, hoje eles já pensam de outra forma, de como é que são esses acessos, o que é mais cômodo para mim, a qualidade de vida ali dentro. A gente sentiu, né, Mari, que as pessoas agora começaram a dar uma devida importância, né, e enxergar mais para dentro de casa a necessidade delas e o próprio espaço. Vocês acham que isso, vocês também sentiram que isso aconteceu com vocês? Mudou alguma coisa quando o cliente aborda vocês já para fazer o projeto? Como que foi a experiência assim, da pandemia para vocês, né? Vocês se sentem ainda num pós-pandemia? Durante? Como é que tá isso? Vou ser sincera, pra mim já passou. Sim. Eu acho que a agonia foi aquele momento de ficar enclausurado em casa, né? Todo mundo sentiu. E talvez a gente tenha refletido sobre coisas que antes não entrariam em questão. Até a gente produziu alguns materiais. Durante a pandemia, a gente ficou, obviamente, agoniado, como todo mundo, né? Se questionando como ia ser a situação do pós-pandemia. E acabamos produzindo alguns materiais, até refletindo sobre as questões das janelas e tal, que da relação da janela que se tem com o meio externo. Então, nos levou à reflexão, assim. Uma reflexão muito grande, mas, de fato, eu acho que as pessoas voltaram a valorizar os encontros, né? Mais do que nunca. Valorizar a questão da rua, que acho que algumas pessoas até nem percebiam a importância que se tem o meio urbano, eu digo a vivência urbana, né? E nesse momento as pessoas sentiram falta e de certa forma, agora, né, claro, pós-pandemia, a gente tá vendo a coisa se movimentar muito mais, né? O carnaval, como é que foi? Não sei, eu tô vivenciando isso em Balneário, parece que é tipo assim, a energia, vamos se juntar e tal. A vontade de estar junto. Vontade de estar junto, né? Mas eu acho que o processo de vacinação também e os caminhos que foram acontecendo pós passar aquela situação crítica da pandemia foram dando liberdade, né? A gente reaprendeu a como ocupar esses espaços de uma forma mais segura para não estar se contaminando ou contaminando pessoas queridas e a partir disso hoje que a gente tem uma situação em que estamos mais liberados a fazer as coisas, né? Essa rotina vai voltando a acontecer. Mas acho que algo que marcou ali bem no começo, no ponto alto da pandemia, em questão de remodelação do que as pessoas pediram bastante, era esse rearranjo do trabalho e da moradia no mesmo local. Sim. Passou de ser só aquele lugar, talvez um home office ou um espaço para eu trabalhar, para ser um espaço importante onde eu posso trabalhar na minha casa. Isso foi um ponto bem, bem crucial ali onde as pessoas queriam investir. Mas eu acho que linka muito isso que o Rec está falando com a pergunta anterior. Que eu acho que o que mais me motiva na arquitetura, e não só na arquitetura, de ver realmente uma estrutura de sociedade que pode ser transformada, que pode ser rearranjada, assim como o espaço é rearranjado. Sim. Que eu acho que o que a gente projeta enquanto espaço é apenas um reflexo de uma estrutura social, de uma estrutura de sociedade, do modo como a gente encara o mundo. Está muito presente na arquitetura. Por isso que a arquitetura contemporânea, que conte o nosso tempo, é muito importante, né? E não uma retomada de um tempo que não existe, né? Tipo um neoclássico, algo assim, que eu não vejo tanto sentido nisso, enquanto contar que história que nós queremos contar, né? Que eu quero contar como arquiteto, que a Paula, que o Rec, enfim, que todos querem realmente participar ali um pouquinho e tal, e contar a nossa história, que é o nosso tempo, é o jeito que a gente vive hoje. E isso é muito importante quanto à transformação, que o jeito mais contemporâneo de ocupar um espaço é realmente interagindo com ele e dizendo... É uma casa, mas pode ser uma escola, pode ser o que tu quiser, você transforma esse uso. Então a pandemia trouxe isso, todos os momentos de transformação são muito importantes para dizer que a cidade é assim hoje, mas ela não precisa ser. Ela pode ter outro caráter, outra liberdade de criação, outra liberdade de rearranjo das camadas sociais, de oportunidades, enfim.
A gente está sempre aberto à criação e a gente nunca se prendeu, o ser humano na história nunca se prendeu a estruturas espaciais que são assim para sempre, né? Então essa questão de ter um projeto que dure 30 anos, pode ser que ele dure, mas até eu não sei se eu ficaria feliz com... significa que ficou a sociedade a mesma, as pessoas que habitam são as mesmas, então por que não mudou o espaço, né? Então eu acho que tem que mudar, e essa questão até quando tem muitos... teve um arquiteto ali que eu escutei até quando estava no primeiro período da faculdade, aí ele falou que estava muito triste numa palestra, assim, então... Não, que a gente fez uma casa e essa casa modificou, porque os clientes mudam e tal, a casa interfere no projeto, e daí eu achei, tipo, curioso aquilo, e eu no primeiro período não tinha um pensamento, enfim... Mas hoje eu já entendo que não, que tem que mudar, porque o cliente mudou, ele não é o mesmo que fez aquela casa. Daqui 5 anos ele é outro, e ele tem que se sentir no espaço dele, né? Então... às vezes questão de uma semana, né? Tu já muda. Seria tão chato, né? Até eu, por exemplo, na minha casa, assim, de mês em mês eu mudo alguma coisa. Alguma coisinha eu tenho que estar mudando de lugar. É muito bom, né? Tu renovar o espaço, né? Acho que traz vida. E uma coisa que a gente estava curiosa para perguntar para vocês, que eu acho que vai muito nessa questão, refletindo, né, a sociedade. A gente viu que vocês já tiveram participação em alguns concursos. E a gente queria entender em que momento, assim, que o escritório começou a participar disso, assim, sabe? A buscar concursos, a querer participar. Por que vocês quiseram começar a participar de concursos? O que vocês acham que agregou ao escritório de vocês? Né? Qual que foi o principal objetivo disso, assim? Sabe que o concurso, eu tive alcance até ele depois da faculdade. E eu tô vendo essa nova geração já em contato com isso no meio acadêmico. Então eu fico muito contente com isso, assim, de ver essa modificação. E o concurso, ele surgiu dentro do escritório como um meio de captação, assim. O que eu acho que é muito bacana, a gente se provocar a se colocar em situações diferentes, né? Querendo ou não, no nosso meio profissional, a gente acaba sempre recebendo as mesmas demandas, né? Principalmente quando está iniciando carreira. Você começa com projetos menores e tal. Então, isso nos trouxe a oportunidade de projetar coisas em Brasília, em São Paulo. Então, foi uma forma de captação que a gente encontrou, sendo um escritório muito recente. Eu acho que a gente estava no 2º ano do escritório. E hoje vocês estão quanto tempo? 6 anos. 6 anos. E nos surpreendeu os resultados que a gente foi tendo, assim. Para mim, foi a primeira experiência que eu tive em concurso foi junto, já dentro do escritório. E aí, até não tinha expectativa, assim. A gente foi testando para entender como é que funcionaria. E aí, na primeira experiência, a gente já teve, uma menção honrosa. Não, foi o terceiro lugar. Desculpa, não estou lembrando. Terceiro lugar no Mobiliário Urbano de São Paulo. E foi uma felicidade grande, porque assim, a gente já estava dentro de participando de um concurso, sendo em São Paulo, tendo uma visão externa, né? E aí, concorrendo com profissionais que a gente entende como... profissionais que a gente admira e tal, no meio de São Paulo. E aí a gente ficou surpreso e foi tentando, né, outros momentos, assim. A gente já participou de uns... Esse aí de São Paulo a gente teve bastante tempo para pensar, porque a gente não tinha projeto para fazer. Aí a gente fazia, eu passava tardes lá pensando no concurso e tal, e foi no primeiro ano do escritório. Logo que a gente abriu o escritório, o espaço físico. E teve um desses que já está sendo executado, que foi executado? Sim, a gente teve a primeira colocação no concurso de habitação social em Brasília. E esse foi para licitação. A gente desenvolveu todo o projeto executivo dele, embora a gente não saiba se realmente isso foi executado, porque houve mudança de governo, dentro disso a gente acabou também perdendo o contato. Ainda não foi, mas tá para ser, porque já foi licitado. Foi licitado. Acho que a gente não entende realmente como é que funciona, mas tem liberação de verba e tem alguns processos de alguns projetos que já, inclusive... Teve esse período da CODAB, né, do Gilson Paranhos, que fez uma série de concursos, né, então foi muito legal e tem muitas produções boas. Uma coisa boa do concurso é isso, que a gente se interessou também porque, além de captação, né, que a Paula falou, é uma oportunidade que a gente não acessa. Sim. Então, assim, quando que tu vai ser contratado para projetar o mobiliário de São Paulo? Ou um conjunto de habitação lá, que foi, na época foi 200 unidades, o concurso pedia, de habitação social. Então, são temas que a gente não tem acesso, senão um concurso, né? Então, ele democratiza o acesso.
Isso é muito importante mesmo. Que acaba sendo bom para todo mundo, né? Porque o resultado final disso, do usuário final também, né? A oportunidade que ele está tendo de conhecer também o serviço de outros escritórios e pessoas que são muito boas e vão poder dar uma boa qualidade de vida, seja para ela urbana, né? Uma vida assim, privada ali no apartamento. Perfeito. Que talvez não fosse ter acesso àquilo, né? Então, é um processo muito legal esse de concurso, assim, mesmo. Parabéns, pessoal. Os resultados são muito legais, porque a demanda é a mesma, o edital é o mesmo para todo mundo, e é nada... Surgem várias ideias, né? Muito diferente. Ideias então, muito até diferentes. os que a gente não participa, dá curiosidade de ver os resultados. Teve agora alguns recentes, enfim. A gente sempre fica fuçando para ver, porque é interessante tu se inteirar do edital, mesmo que tu não vá participar, enfim. Porque depois tu fica maquinando aquilo durante um tempo, pô, o que eu faria? Sei lá, não sei, né? Tipo, tem que... Aí tu fica matutando, quando vem o resultado é um diferente do outro, é uma solução diferente da outra, é muito interessante mesmo. E é muito rico para qualquer cidade, né? É demais. E eu acho que, como arquitetos, né, ao longo da faculdade, a nossa carreira, a gente tem uma preocupação, né? A gente comenta tanto, porque a maioria dos nossos projetos são privados, né? E o térreo, né, que é o nome do escritório de vocês, é realmente onde tem o encontro do público e do privado, né? O térreo é ali onde acontece isso. Então, eu acho que a gente já conversou até com alguns clientes que vêm assim, porque arquiteto, a gente tem fama de gostar de coisa cara, né, pessoal? Mas assim, o negócio é que a gente quer o quê? A gente quer qualidade, a gente quer durabilidade. E às vezes a gente se pega em clientes perguntando, tá, então como que vocês podem fazer um projeto privado pensando em quem está em volta? Exato. Queria que vocês contassem pra gente, assim, de alguma oportunidade que vocês já tenham tido em algum projeto e como que vocês contornaram essa situação, assim, como que vocês utilizaram o projeto de vocês pensando em quem passava na frente daquele projeto, em quem vive ali próximo, assim, que oportunidades vocês já tiveram em relação a isso? Eu acho que todo projeto a gente tenta, de alguma forma, analisar o entorno e trazer algo que seja uma contribuição, né? E a gente teve alguns projetos já que a gente conseguiu realmente implantar isso. A exemplo, eu acho que posso falar de um projeto arquitetônico que a gente, de certa forma, instigou o cliente a entender a valorização que ele teria no empreendimento com um espaço de uso público, que seria uma praça, e a gente conseguiu incluir isso dentro de um terreno privado. Então, assim, a gente teve que, de certa forma, educar o cliente a entender que aquilo também seria interessante para o morador. Não só para a cidade, como para o morador. E dentro disso teve situações até de projeto de interiores, né? Eu acho que a gente tem esse cuidado em todos os projetos dentro do escritório, assim. Sempre que a gente pode, a gente tenta trazer algo que realmente seja uma contribuição para o meio urbano. E até isso é interessante porque são várias escalas de contribuição. Então a gente já fez isso em alguns comércios, até de um bar, de um colega nosso que a gente projetou, de ter um balcão como o Paulo Mendes usava muito essa frase que eu acho fantástica, que é homenagear a cidade, né? Tipo, convidar a pessoa que está ali a sentar e prestigiar a cidade, que é uma prática usada em vários comércios, que é muito legal. Então tu tem aquela interação da fachada através do balcão, né? É muito interessante. Então são gestos pequenos, até esse maior que a Paula comentou, que é um edifício, né? É um caso de um edifício multifamiliar, e que a gente introduziu essa educação, e são 2 que a gente já fez essa prática, de ter um espaço do terreno que vire uma praça pública. Então é algo que tu conscientiza as pessoas que sim, pode ter uma praça pública e você pode doar isso para a cidade. Né? Porque muitas vezes o empreendedor, mas vai tirar um terreno meu para a cidade e tal, não sei. Mas não, é para valorizar mesmo o teu empreendimento, para dizer, estou contribuindo aqui com a cidade. Sem contar outras coisas que acabam acarretando, né? Poxa, tu vai ter uma praça no teu empreendimento e talvez não perceba que de noite vai ter pessoas usufruindo ali. Então, a segurança que tu vai gerar e também ter sempre aquele olhos ali, né? Vai ter aquele movimento, aquele burburinho. Como que isso é bom também para ele, né? Pro dia a dia, assim, E as pessoas acabam meio que cuidando de forma muito involuntária do espaço, quando elas se sentem pertencentes daquilo, né? A gente vai deixar depois também, né, o arroba do Instagram pra vocês, porque eu acho que é muito legal, né, quem estiver hoje com a gente rebocando aqui com a gente hoje nesse episódio, entender como que funciona, né, a mente de vocês 3 juntos, e é muito legal, porque o resultado de todos os projetos que vocês já tiveram, e a gente deu uma espiada, assim, tem uma relação, assim, com um público muito diferente, assim, as soluções de vocês são muito diferenciadas, assim, é demais observar isso, né, querendo ou não, a arquitetura é uma profissão, e já vou engajar até para a próxima, um conselho que eu quero que vocês deem para quem está nos assistindo. Eu acho que a arquitetura, ela é muito ampla, né,
E é uma profissão em que se formam muitas e muitas pessoas. Eu acho que a arquitetura, a gente tem que lidar assim, né? Como colegas de profissão, né? A gente tem que cada vez mais debater ideias e compartilhar, né, processos. Acho que a gente pode ter a mesma informação na mão, a gente nunca vai fazer a mesma coisa, né? É muito diferente, cada um pensa de um jeito diferente. Então, vocês estão 6 anos de escritório, né, com projetos variados. O que vocês hoje dariam de conselho, sabe, para alguém que está começando agora em arquitetura, para alguém que pensa em fazer arquitetura, os estudantes que estão agora, e acho que a gente está também em um momento, estudantes que pegaram um pouco ali da pandemia e agora estão na metade da faculdade, as pessoas que estão entrando agora, assim, o que vocês falariam, assim, para esse pessoal? Essa é difícil. Responsa. Mas uma coisa muito legal é de pensar, os estudantes dão um relato que fazem pra gente, daí eu posso devolver, né, com conselho, entre aspas, Sim. porque a gente, cada um tem uma questão muito única de trajetória e ninguém sabe o que vai rolar, né, não tem essa... A gente, quando começou a profissão, a gente não... Quando começou até o escritório, não tem ideia. E até hoje, quando começa um projeto, a gente nem sabe o que vai acontecer. É por ter essa coisa do coletivo. Mas sempre passam pra gente, principalmente os estudantes, tipo, eu admiro muito como vocês aplicam a teoria na prática. Não sei, eu tenho uma visão pessoal, o Reca e o Paulo podem falar sobre isso, sobre essa separação da teoria e prática, que para mim não faz muito sentido ter essa separação. Porque uma vez que a teoria não dá certo, não existe, não faz sentido ter uma teoria que não vire prática, né? Porque não funciona. Então, passar a teoria para a prática é realmente ter essa questão consigo de educar. Então, a gente chega desde o primeiro orçamento, muitas vezes, para um empreendedor, enfim. Teve até um estudo que a gente fez para um empreendimento que virou uma solução de praça pública, que era só para fazer um projeto de fachada. Então, ele pediu um orçamento de projeto de fachada. A gente analisou o projeto e viu, não, mas peraí, tem uma calçada aqui, tem um barranquinho ali na esquina que dá para fazer alguma coisa. Então, do projeto de fachada já virou uma interação urbana de ativações. Mas isso é conquistado com a educação. A gente educa o cliente com várias soluções. Dá para fazer isso. Mas por que vai fazer isso? Porque tu vai contribuir com a cidade, com o tecido urbano, né? Então, e as pessoas vão enxergar a tua construtora sendo... Então, tu tem que mostrar para ele o que isso vai gerar de importância para ele também, enfim, né? Todos têm interesse nisso, né? Então, essa questão de um conselho, assim, é realmente se preocupar enquanto educador mesmo, das outras pessoas, de compartilhar o que tu pensa e não ter medo disso. Muitas vezes tu vai ser barrado por uma pessoa que vai debochar do que tu pensa. Já aconteceu com a gente tentar introduzir algumas ideias mais contemporâneas e o construtor, tipo, simplesmente dá risada. Tipo, é difícil. Então, mas daí tu vai passar por isso. Né? Tu vai passar por isso, mas tu acredita naquilo. Tu, peraí, eu li um monte de gente que fala isso. Exatamente. Tem arquitetos que eu admiro, arquitetas que eu admiro que fazem isso. Por que eu... Não é, né? Tudo bem, respeitamos a opinião, mas... assim, né? E mostrar o diferente. Mas acreditar no que faz, eu acho que é muito importante. Ter esse amor, sabe? E não, obviamente, tu não vai ser cego de sempre fazer, né? Tipo, não mudar de ideia, mas você tem que ter essa paixãozinha de... E às vezes vai perder um pouco, daqui a pouco volta de novo. E assim vai indo. E é muito aquilo que tu falou, né? O não a gente já tem para todas as situações. Então não custa nada, né? A gente insistir e mostrar também, porque é muito difícil sair da zona de conforto. As pessoas estão muito imersas naquilo, né? Então tu chegar com uma solução diferente e comprovar para ela, isso é um baita de um trabalho, né? Tu conseguir desconstruir isso da cabeça dela para conseguir de fato aplicar, né? E a gente tem esses mecanismos de convencimento até dentro dessas teorias, né? Então é algo que você está estudando tanto tempo. E o meio acadêmico é um lugar onde você consegue realmente colocar isso não digo numa prática de ver aquilo construído num cliente final, mas digo num campo onde você pode arriscar e trabalhar de forma que quiser mesmo. Vai lá, tem que viajar mesmo. Ali é o momento para isso. E é um momento também para você criar esse teu repertório, essa situação. Porque você tem, não digo a certeza, mas você sabe que você tem ferramentas para fazer as coisas acontecer e as coisas acontecerem de uma forma bacana, ok, legal, para atingir o maior número possível de pessoas com esse projeto. Não só quem está dentro, mas quem está fora desse projeto. Então, sabe, usa esses mecanismos para convencer. Porque isso é bom para todo mundo. É bom para a cidade, é bom para o morador, é bom para o empresário que está investindo naquilo.
E até essa questão proativa também, de tentar fazer o exercício da arquitetura acontecer. Agora eu lembrei, né, que bem no início a gente queria muito fazer edifícios e tal, a gente pegou 2 terrenos lá supostos, que existiam na cidade, que estavam vazios, e aplicou um projeto. Sim. Até daí a gente mostrava, tá, mas quem que vai fazer isso aqui? Não, ninguém até agora. A gente que fez. Né? A gente fez para te mostrar o que a gente acha. Então essas coisas até meio ingênuas de início da profissão, eu acho que mostram para o cara que a gente conseguiu uma reunião para falar e tal, mostram para ele tipo uma vontade, pô, eles estão com vontade de apresentar algo assim, tipo de falar o que eles, né, de espacializar isso também. Inclusive o concurso, ele te instiga a isso, né? Porque ele te dá um problema e tu tem que solucionar, né? Ele te instiga a novas ideias e a um lugar que tu pode realmente propor aquilo que você idealiza. Porque diferentemente de ter um pedido de um cliente que já vem e cria uma expectativa, você tem um orçamento fixo para aquilo, o concurso é uma experimentação. E isso que eu acho que é bacana, assim, porque por isso que acho que é tão rico, né, nesse sentido de criar novas ideias, né? Até para dentro do escritório, assim, isso, porque como a gente tinha falado, é algo que não tá, a gente acaba trabalhando em escalas que a gente não é muito acostumado. Não só em escalas, né, com propostas, assim, coisas inusitadas. E isso às vezes gera insights para outros projetos, né? E até isso é bem legal, porque a gente tem essa construção vira quase um manifesto. Além do projeto, assim, o que a gente quer expressar como discurso, sabe, de arquitetura e enfim, do que a gente acredita mesmo, que contribuiria de alguma maneira para o mundo e tal. Até tem um projeto que a gente fez por um concurso da WeFor, que é uma construtora de Curitiba, que a gente acha ele bem questionável esteticamente, mas daí a gente foi construindo ele com tanta filosofia aplicada ali, tipo, filosofia mesmo, que a gente acreditar, não, pô, o ser humano vive o coletivo e não sei o quê, a gente foi vindo com umas ideias assim, que depois de que a gente elaborou todo o projeto, a gente estava tão amarrado essa questão teórica e tal, que a gente gostou tanto disso que não é isso. O projeto é esse monstrinho mesmo, porque ele nasceu dessa coisa, sabe? Por que não um patinho feio? Tem filhos e filhos, né? Filhos, claro tem que a estética que o mundo não é sabe discutível. que foram feitos. Né? Tem rebocos que ninguém sabe que rebocou e tá lá. Mas é legal, porque tem esse orgulho do manifesto, o que eu queria dizer com aquilo, sabe? Tipo, então a gente, enquanto escritório, o que o escritório quis dizer com aquilo? Isso é legal, assim, de ver depois ele. Sim. E como a gente cria junto, não como a Paula e o Rec falaram antes, não é nosso, é do escritório. Então tu abstrai tanto aquilo que tu pode achar feio, qualquer coisa. Não é teu, é do... Eu fiquei até curiosa para saber, lembrando aqui do processo criativo que o Miguel nos contou, né? Querendo ou não, vocês também têm uma equipe grande, né? Vocês já começaram, né, os 3 juntos. Como que funciona assim, o processo criativo de vocês? É sempre uma evolução, a gente está sempre modificando. Na verdade, cada projeto acontece de uma forma, assim, a gente não tem nada linear e estagnado, né? Mas dentro do que acontece normalmente, todos os projetos a gente inicia a parte criativa discutindo, os 3. Muitas vezes um inicia, pede opinião do outro e tal. E quando vai para a parte técnica, que realmente é algo que não tem necessidade de ter muitas pessoas colaborando, porque é aquela coisa que tá treinada a fazer e tal, aí alguém assume. Então, a gente funciona mais ou menos assim hoje. Tem algumas coisinhas que se repetem, né? Numa rotina, assim. Esse processo aí que eu falei é o que repete. Tem algumas coisas, assim. Mas não tem uma regra, realmente. O negócio é começar, né, gente? Importante isso que vocês falaram do concurso, assim, que vocês, né, não tinham tanto projetos na época e ficaram lá focados no concurso, prédio, queriam fazer prédio, não tinham, começaram. Eu acho que isso vale para tantas áreas, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente presta um serviço que acaba gerando um produto final, que é aquela edificação, né? Aquele ambiente e tudo mais. Tem tanta gente aí que às vezes está começando um negócio e às vezes pode ser um produto, né? Materializado ali menor ou um serviço. Dá pra gente começar sem ter cliente, né? Tipo assim, é só querer e a gente dar exemplos e começar a montar um portfólio, né? Então, vocês estão de parabéns, gente. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que o importante é começar, né? De alguma forma, assim, independente de como ela seja. E ter sempre em mente isso, né? Porque desde o início da nossa conversa, olhando as redes sociais de vocês, vocês são muito fortes nisso. Independente da escala que vocês estão trabalhando, independente do produto, do resultado que vocês vão ter, vocês são muito fiéis no que vocês acreditam, sabe? E seja fazendo um projeto para um cliente específico ou
sendo só um projeto que vocês nem têm um cliente ali, vocês botaram sempre o que vocês acreditam ali. Então, isso é muito importante, desde o início, tá focado nisso, né? Que vocês querem trazer isso, fazer esse bem maior, assim, para a arquitetura e para as pessoas, né? E uma dúvida, tá? Eu e a Lu, a gente já passou por isso. A gente trabalha com algo que tá tão em constante mudança, assim, né? Eu acho que hoje qualquer profissão, né? É muita pressão hoje, né? A gente tem acesso a muita informação, ao trabalho, né? Do outro, assim, próximo a gente. Então, a frustração é algo fácil hoje, né? A gente tem que estar muito focado no nosso, assim, né? Obstinado e tudo mais. Vocês já tiveram que lidar, assim, com algum projeto antigo de vocês que hoje vocês já não se reconhecem nele, assim? Como é que vocês trabalham com essa questão, assim, de irem mudando, não o estilo de vocês, assim, sabe? Mas o olhar de vocês perante aquela solução que vocês deram naquela época e talvez hoje não serviria mais, assim, como que... Já teve algum projeto, assim, que aconteceu? Alguma experiência pra vocês nos contarem? Começa pelo meu TCC, que eu não posso abrir. TCC é um fato anulado para todo mundo. Isso é verdade. Não tem como. Eu acho que nessa questão a gente é bem gentil de entender que é um processo de tempo, né? Que aquela resposta era o que a gente deu para aquele momento e ela era respondida para as situações que foram pesquisadas e precisavam, né? Para aquelas necessidades. Uhum. E acho que com isso a gente entende também que essa questão de tempo, esse amadurecimento de todas as coisas, sempre gerariam respostas diferentes, né? Então é muito do que o Miguel trouxe também no podcast passado, de entender as finalizações das coisas, né? Digamos, não é que seja um ponto final, mas é que você entregou aquilo da forma que foi pesquisada, estudada e confirmada para ser. De repente, processos de momento, isso seria completamente diferente. A gente tem casos de projetos que os clientes não executam no determinado momento, tem uma dilatação de tempo que acaba ficando 1, 2 anos, e quando volta, aí sim realmente a gente é mais crítico com essa situação, porque algumas soluções acabam bem mais gritantes em relação de que poderiam ser diferentes, mas nesse entendimento de que para esse momento acho que essa solução não é mais o que que ela seria para aquele, né? Sim. Até a gente normalmente analisa, né? As pessoas são acostumadas a analisar o projeto de forma superficial por uma imagem, né? Mas na verdade o projeto é uma construção de várias coisas, né? Eu acho que isso vem muito desse entendimento. Sim. Por isso, assim, não ficar se reprimindo, hoje eu faria diferente, mas realmente o projeto é o resultado do momento histórico, da relação do financeiro que tu vai estar aplicando naquilo, da relação social, né? O que ele representa. Então, eu acho que cada momento é uma coisa. Quando a gente analisa um projeto, é impossível você analisar o projeto só por uma imagem, né? Sem entender o contexto que ele está inserido. Esse conjunto de coisas, eu acho que eles confirmam a gente de quando tem alguma reflexão assim, de sentar, não, isso aí foi feito dessa forma por conta de tudo isso e era assim que tinha que ser. Que é o que o Miguel falou também, né? No episódio passado, que tem que ser, E é assim, quando a gente começa a pensar nisso, facilita tanto, né? Tinha que ser, tem que ser naquela hora, com as pessoas que estão, simplifica muito a vida, né? Daí aos pouquinhos a gente vai esquecendo e depois a gente tem que retomar. Mas o processo do concurso eu acho que trouxe isso bastante pra gente, porque é uma demanda que exige muita pesquisa, né? A gente se coloca à frente de situações de projeto que a gente não é acostumado, e para isso a gente tem que buscar um novo tipo de conhecimento diária daquele projeto, daquela cidade, pesquisa demográfica, de entender aquela população, de entender como é que as pessoas, as culturas que acontecem nesse espaço, né? Como é que as pessoas ocupam e se relacionam nesses espaços. E isso é algo que a gente sempre acaba trazendo para dentro do escritório. Tem tudo a ver com o térreo, porque é realmente entender primeiro as pessoas, a organização delas, as relações, para depois conseguir inserir isso, espacializar isso. Muito legal. E a gente começou falando do começo e agora a gente queria perguntar, né? Se vocês pudessem, qual é o maior desejo de vocês hoje para a arquitetura? Sabe o que vocês querem para a arquitetura de hoje? Para a arquitetura que está vindo por aí? Vocês têm um desejo grande, assim, algo que move vocês? Sabe quando a gente tem aquele objetivo, aquele desejo, algo que seja uma dificuldade hoje, que poderia ser tão fácil, sabe? Vamos lá, por essa linha, fiquem à vontade. Acho que está acontecendo uma questão no Brasil aos poucos, claro, mas de uma discussão e um debate maior da arquitetura
de entender a importância disso. Acho que quando a gente fala, comenta assim das cidades e desse desenrolo todo que a gente sempre estuda desde a faculdade, é entender essa escala global, primeiro de planeta, depois de toda a questão do consumo e de como é gerado isso, porque pensar arquitetura não é só pensar a cidade, o apartamento, enfim, é pensar realmente toda a rede de como a gente está consumindo o planeta do jeito que está. Acho que a população de uma escala global já tá tendo entendimento que do modo como a gente está lidando principalmente com as questões de produção, né, de uma escala industrial, enfim, não está legal e está realmente ferindo o planeta, a gente está tendo respostas a isso. E a partir desse momento a gente começa a entender outras escalas que vão afunilando e tal, e chegando nesse consenso de que o mundo precisa ser repensado, as questões de cidade precisam ser repensadas, né? As injustiças e tudo mais, isso reflete no espaço urbano. Quando se diz assim da questão do poder da transformação que tem a cidade, é assim uma porta aberta para dizer que se assim tá bom ou não tá, se é imperfeita, né? E tem agora algumas teorias novas que dizem da imperfeição da cidade, que contribui muito, né, desde os acasos que acontecem na nossa vida e tudo mais, essa imperfeição é boa. E também tem imperfeições que tem que ser revistas, assim, tipo, a gente tem que melhorar isso. Então essa luta da questão do entendimento até de assistir transformações, não só urbanas, mas eu acho que a transformação de sociedade reflete na arquitetura. E acho que sem uma transformação de sociedade, de pensamento enquanto ser humano no mundo, não existir, não vai haver transformação nenhuma na arquitetura. Então acho que o primordial é primeiro ser o cerne da questão, né? Que é a origem, realmente mudar o meu pensamento enquanto ser humano, e a partir disso vai naturalmente acontecer uma transformação na arquitetura. Então assistir essas transformações eu acho que é o que mais encoraja de uma esperança, assim, que sim, vai melhorar e tudo mais. E já é muito rico do jeito que tem uma riqueza profunda no... Com falhas, mas Exatamente. Né, faz parte. E Paulinha e Rodrigo, o que vocês acham? Eu acho que eu vou nessa mesma linha de pensamento, assim. Eu acho que dentro da fala do Felipe, até pensar em soluções mais sustentáveis, né? Para as construções, soluções mais inteligentes. Enquanto arquiteto, a gente está evoluindo na forma de projetar, e acho que isso, eu espero que tenha um reflexo na forma de construção, uma construção mais limpa, mais rápida, mais prática, né? Eu acho que é isso, assim, mas a questão da educação das pessoas enquanto entendimento de arquitetura e o reflexo disso na sociedade, eu acho que é nesse ponto, assim, que se ganha a importância mesmo. Eu acho que também o acesso a essa arquitetura, né? Porque a gente ainda discute questões, por exemplo, sustentabilidade ou métodos construtivos ainda num lugar de privilégio muito grande, né? Porque a arquitetura ela acaba sendo uma discussão que realmente você tem um entorno financeiro e um ciclo onde isso só consegue acontecer, né? E que esse ciclo se quebre e ele seja acessível realmente, porque hoje a gente tem uma situação que as pessoas não têm infraestrutura mínima básica para viver, né? Quem dirá para discutir coisas que seriam tão necessárias e que hoje parecem supérfluas pensando nesse meio, né? Acredito que evoluir nisso seria excelente para que aí realmente coisas que a gente consegue pensar como sustentáveis sejam sustentáveis mesmo no nível de sustentável para o ser humano, né? Não um enfeite. É o ideal, né? Que a gente não é perfeito, né? A gente vai estar sempre buscando, e eu acho que é isso que faz valer a pena, né? Esse esforço, essa busca inconstante, né? De a gente sempre tentar aprimorar, evoluir nossos processos, né? Cada um dentro da sua área. E eu acho que a arquitetura é o mais importante da nossa profissão, é justamente isso, de a gente impactar, influenciar tantas outras áreas, né? O modo de viver, o modo de trabalhar, o modo das pessoas terem lazer e se divertirem, né? Viverem a vida. E é isso, gente. Gente, queria primeiro, né, dar parabéns pra vocês. Nossa, tem um posicionamento, assim, muito, muito legal mesmo. É muito admirável, realmente. Estão rebocando lindamente por aí. Eu convido vocês agora a assinarem, então, a nossa parede, que está começando a ser rebocada. Eu de novo? É um de cada ou assina? Pode ser um de cada, Mas acho que eu vou assinar pelo térreo. Pra ter a marca Assina o térreo. Assina o térreo. Que daí já representa os três. Mais fácil, né? Aí não caiu, tá? A massinha. Poxa.
Muito show. E boa. Gente, obrigada mais uma vez. A gente que agradece. A gente Assim, o agradece que vocês bastante. falaram sobre a iniciativa é o que vocês estão tendo aqui hoje, né? Então é muito bonito de ver, assim, fiquei muito contente e sucesso, gente. Eu acho que Muito obrigada. Obrigada. tem tudo para dar certo aí nessa área. Legal. Bom, gente, então hoje, como a gente rebocou bastante, a gente percebeu que a arquitetura, ela realmente engloba um universo muito complexo. Fiquem ligados que na próxima rebocada a gente vai trazer um tema bem diferente, mas que está atrelado à arquitetura. Fiquem ligados que logo a gente vai dar uns spoilers para vocês. Obrigada, gente. E não esquece de nos seguir no Instagram e em todas as plataformas digitais também.